O mês de setembro foi escolhido pela OMS para ser o mês das estratégias contra o suicídio e a cor amarela para representar este sentimento. É sobre isso que iremos falar hoje. Vem comigo! E para falar do tema de hoje, está conosco o psicólogo e terapeuta Adelvan Alcântara. Del, de que forma nós podemos lidar com todo esse movimento do Setembro Amarelo e nos prevenir contra o suicídio? Primeiro, Diva, que a gente precisa pensar no Setembro Amarelo como uma oportunidade de falar de saúde mental. Então, se a gente pega o movimento da campanha Setembro Amarelo, a gente vai encontrar a cor amarela em decorrência da morte de um adolescente de 17 anos que não demonstrava em nenhum momento que tinha quadro depressivo. Imagina um menino de 17 anos que tinha coleção de carro, de repente ele compra o carro que ele desejava, pinta o carro de amarelo e em seguida se mata utilizando esse próprio carro. Então, quando a gente está falando de Setembro Amarelo, a gente está falando de saúde mental, de quadros depressivos, porque as pessoas criaram no imaginário popular delas que a depressão tem uma característica, que é estar deprimido. E nem todo mundo que tem depressão tem esse quadro deprimido, acamado, com perda de todo sentido, com incapacidade. A gente vai encontrar na rua diversas pessoas que riem, que bebem, que jogam bola, que trabalham, que vivem, mas que mantêm quadros depressivos. Mas o suicídio, em decorrência do Setembro Amarelo, ele está de fato associado só a um quadro depressivo, e isso não é verdade. Existem pessoas que têm depressão e que elas provavelmente não cometerão suicídio. Algumas outras perdem toda a capacidade do sentido da vida e acabam por se suicidar. Mas isso são casos. Num tempo desse de modernidade, a gente vem falando sobre o ter em decorrência do não ser. Então nós vimos pessoas sendo trabalhadas para ter. Então as pessoas não trabalham mais para ser. Nós somos de um outro tempo e os nossos pais, eles trabalhavam em nós para que nós tivéssemos sensações de segurança, sentimentos de adequação, de estabilidade emocional, de autorregulação emotiva, vários movimentos de controle dessas emoções, de que nós nos conhecêssemos, de que nós fôssemos. E isso perpassava, por exemplo, quando eles diziam assim, olha, você só tem seu nome, então seja. Então, depois desse tempo, quando nós adentramos a contemporaneidade, nós vemos os pais trocarem o lugar do ser pelo dar. Então, eu te dou um iPhone, eu te dou um computador novo, eu te dou um carro, eu te dou até uma casa, eu te dou e eu te dou e eu te dou. E isso não garante que o sujeito vai ser. Adelvan Alcântara, que mensagem você transmite para aquelas pessoas que estão passando por esse momento de dor ou têm um ente querido nesse estado? Aí você me pergunta, por exemplo, o que fazer para prevenir o suicídio? E é preciso pensar um pouco mais a respeito dessa prevenção. Tudo acontece no âmbito do pensamento, na cabeça de alguém. E é um lugar que você normalmente não enxerga, não é? Então, o que eu preciso fazer enquanto alguém que acompanha? Primeiro, acolher. Depois, eu preciso ser empático. E ser empático é colocar-se no lugar do outro. Então não é aquela conversa de que vai pegar uma trouxa de roupa para lavar, vai lavar o prato, ou lá o jardim para capinar. Não é sobre isso. Porque às vezes a pessoa ela não tem força para lidar com essas realidades. Para que eu consiga prevenir, eu preciso acolher. Acolher é trazer para perto. E eu preciso, nesse acolhimento, dizer, eu estou com você, eu compreendo o teu sofrimento e eu vou procurar alguém para te ajudar. É nessa hora que você ajuda alguém a sair do estado depressivo, porque você indica para a escuta qualificada. E quem é que faz essa escuta qualificada? O psicólogo, o psiquiatra, são os profissionais que estão aptos para acolher e então analisar esse sofrimento e levar esse sujeito a compreensões. Nós não fomos educados para falar sobre os nossos sentimentos, nós fomos educados para falar dos outros. Já reparou? Então a gente passa muito tempo pensando no outro e de forma muito negativa, porque nós não fomos ensinados a olhar para nós. Então a forma humana,
de lidar com a realidade, ela precisa ser transformada. E no lugar de criticar, de falar mal, de apontar o dedo, talvez é no abraço, é no dizer assim, eu compreendo. Eu utilizo muito o termo compreender com os meus pacientes, no sentido de que quando eu compreendo, eu me coloco de fato no lugar dele. Tem coisas que nós não entendemos, mas é necessário compreender, é colocar-se para ajudar. Então, fica essa orientação. Abrace a pessoa que está do teu lado. Não deixe para valorizá-la depois que perdê-la.